Muito bom dia, quem está ligadinho com a gente aqui, Sistema Beluso de Comunicação e também Jornal Candê. Estamos ao vivo aqui, 7 horas, 8 minutinhos, na Escola Erasto Castanho de Andrade, no município de Itaju, onde uma das urnas eletrônicas, né, da Escola Erasto foi sorteada pelo TRE para passar por um processo de auditoria, né? Antes, logicamente, do início da votação, né? Vai passar por esse processo de auditoria para verificar aí a fiscalização do sistema eleitoral, né? A confiabilidade das urnas, né? Inclusive, essa semana até o Tribunal de Contas da União, né, durante o primeiro turno, fazendo esse trabalho de levantamento, né, das urnas e com essa verificação aí Nós estamos aqui com a presença do juiz eleitoral, Dr. Maurício Chiado, a promotora eleitoral, doutora Gabriela Salvador, o chefe do cartório que está falando agora, o Leonardo Araújo, e que são assim entidades fiscalizadoras que estão escolhendo as urnas que passarão por auditoria no segundo turno. Vou dar uma chegadinha aqui, ver se a gente consegue acompanhar o trabalho aqui, né? O Jean está tirando um lacre para verificação. Leonardo, bom dia. Estamos ao vivo aqui pelo Sistema Beluso e Jornal Candeia. Para você explicasse para a gente o procedimento que está sendo executado agora. Muito bom dia. Bom dia, Elci. Bom dia aos ouvintes, aos internautas. Basicamente, Elci, o que a gente vai fazer aqui é uma verificação dos sistemas eleitorais e das assinaturas digitais que foram lançadas na urna eletrônica. Então, por meio da inserção de um programa também produzido pela Justiça Eleitoral, a gente vai verificar os resumos digitais dos sistemas, que, em síntese, são códigos que certificam que o sistema eleitoral utilizado na urna eletrônica é o mesmo que foi assinado e lacrado digitalmente no TSE na cerimônia específica. E as assinaturas digitais também, elas vão ser verificadas e, com isso, a gente vai atestar que elas são as mesmas, as assinaturas digitais que foram, por ocasião da cerimônia no TSE, utilizadas. Na verdade, aqui, por que a Escola Erasto? Porque uma das sessões da Escola Erasto foi um sorteio, né, Leonardo? Exatamente. Esse sorteio está previsto em resolução, é um dos mecanismos de comprovação da segurança e do sistema eletrônico de votação. Então, houve uma ampliação desse sistema de auditoria e, por meio desse sorteio, a seção 57 de Itaju acabou sendo premiada. Tá certo, então. O Robertinho está mostrando aqui as imagens. Nós temos aqui também, né, o pessoal da equipe da Justiça Eleitoral de Bariri também, as pessoas que vão trabalhar nessa sessão eleitoral aqui, presidente, mesários e também secretários, acompanhando então esse procedimento na manhã desse domingo, logicamente antes do início, né, da votação aqui numa dessas sessões aqui da Escola Erasto aqui de Itaju. Que procedimento está sendo feito na urna agora? A gente está fazendo a utilização de um sistema para que ele inicie essa auditoria e a gente consiga verificar as assinaturas digitais e os hashes, que são uma espécie de código, resumo digital dos sistemas eleitorais. É basicamente essa conferência que a gente vai fazer. No início, assim, nós verificamos os lacres e bateu exatamente com os lacres utilizados no primeiro turno, tá? E assim que iniciar, a gente vai verificar. Essa já é a zerésima que está com você ou não? Ainda não, né? Esse documento aqui é um extrato de carga, tá? Ele é emitido quando a gente prepara a urna com dados oficiais para funcionar numa eleição oficial. Então, você pode ver que esse documento data de 27/9. E Antes do primeiro turno, portanto. Isso, na preparação do primeiro turno. E esse código de correspondência, que é um resumo de toda a operação que foi realizada, tem que bater necessariamente com o que vai ser apresentado agora há pouco. Tá certo, então. Leonardo Araújo aqui, o chefe do cartório da 19ª Zona Eleitoral, que engloba os municípios aqui de Bariri e de Itaju, né? Nesse acompanhamento dessa sessão eleitoral. O Jean também está aqui, assessor jurídico. Jean, bom dia, tudo bem? Tudo dentro dos conformes aí, Jean? Tudo dentro dos conformes. Acho até interessante a gente ter sido sorteado, que a gente demonstra aí na prática que há vários procedimentos de auditoria e esse é só mais um para confirmar a autenticidade das urnas. E está sendo feito um trabalho assim em larga escala dentro do país todo, com várias verificações e até o momento nenhuma surpresa, né, Jean? Nenhuma surpresa. No tocante à urna eletrônica, todos os testes realizados pelo Tribunal de Contas, pelos órgãos de fiscalização,
partidos políticos, na sede do tribunal, tudo dentro do esperado do trabalhado. Que na verdade a urna eletrônica é como se fosse uma calculadora, né? Vai entrando voto, ela vai somando e depois no final ela faz essa soma. Não tem muito mais que isso aí, né? Eu costumo fazer essa analogia, é como uma calculadora mesmo. E no final ela já produz o próprio resultado que representa a votação que de fato teve. De modo que esse transporte de dados, essas informações que vão para o TSE, na verdade só é uma consolidação de tudo que já foi impresso pela própria urna eletrônica. Né, já é importante que as pessoas que estão nos acompanhando agora, tá vendo um fio ou outro, mas é um fio de alimentação na rede elétrica e outro fio naquele teclado onde a pessoa vai votar. Não tem alimentação nenhuma com internet, nada, nem Wi-Fi, nada disso. Não tem contato algum com a internet, nem por Wi-Fi ou por qualquer outro meio. Então, fica a analogia, ela é uma calculadora, o único fio ali é o fio de alimentação da energia e o outro que é um mesário, né? Que é o terminal do mesário que é ligado à urna só para autorização. E, na verdade, o único contato é por meio da pendrive, né? Ou a mídia de resultado. Se vocês quiserem acompanhar. Isso. Dá uma chegadinha mais próxima aqui, né? No entanto, ela serve para atestar essa autenticidade dos sistemas que estão em execução na urna eletrônica. Muito bem, lembrando só que a Escola Erasto, né, essa sessão da Escola Erasto foi sorteado, né, dentro do TRE para passar por esse procedimento aqui na manhã desse domingo, né, amanhã que daqui a pouco inicia, né, a votação no segundo turno, no caso do estado de São Paulo, escolha para presidente e para governador do estado também, né. Leonardo, essa fita que está imprimindo agora, só para explicação para os nossos internautas. São códigos chamados de hashes, Alci. Eles representam um resumo digital dos sistemas eleitorais. Tá? Então, a finalidade é exatamente aquela que eu falei no início, é atestar que os sistemas que estão em execução hoje na urna são os mesmos que foram assinados e lacrados digitalmente na cerimônia pública, que conta com todas as autoridades fiscalizadoras, MP, o TSE, representantes de instituições de tecnologia, enfim, auditores independentes. Então, a finalidade é exatamente essa. Estava explicando aqui, pessoal, é uma espécie de auditoria um tanto quanto técnica. Quem está mais familiarizado com esse tipo de procedimento é o pessoal de TI. Mas, em última análise, procedimentos como esse servem para desmontar qualquer narrativa sobre a autenticidade, sobre a segurança da urna eletrônica. Então, é um mecanismo a mais para que nós possamos atestar para a população que o voto efetivamente registrado por ele vai ser computado e enviado para o TSE. Esse trabalho seria feito se não fosse feita uma auditoria? Ele é feito, curiosamente, ele é feito na cerimônia de lacração das urnas. A gente submete as urnas à auditoria, faz exatamente o mesmo procedimento, só que, diferentemente da narrativa, que tem uma grande repercussão, as cerimônias que são públicas de justiça eleitoral têm uma ressonância muito pequena. Nem os críticos da urna eletrônica comparecem. O doutor Maurício e a doutora Gabriela estavam na cerimônia e puderam ver que não recebemos nenhuma visita, exceto a de vocês e da presidente da OAB. Então, fora isso, o cidadão em si, ele é um tanto quanto despreocupado em relação a essa cerimônia. Tá certo. Tá, próximo passo aqui do trabalho que está sendo feito na Escola Erasto, né, na manhã desse domingo. Só lembrando quem está nos acompanhando agora, né, o Sistema Beluso de Comunicação, Jornal Candeia, que vai estar fazendo a cobertura, né, do segundo turno, né, logo mais também passando pelas escolas, verificando como que está a votação e também no final da tarde ali com a apuração, com os resultados, né. A gente espera contar com a companhia, né, de algumas pessoas que a gente vai convidar para participar com a gente, fazer uma análise dos resultados, logicamente, assim que tivermos os resultados da eleição para governador e para presidente da República, né, na manhã desse domingo, hoje, dia 30 de outubro de 2022, né? O trabalho que está sendo feito hoje aqui, lembrando que
um sorteio realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral, acabou uma das sessões aqui, a sessão 57, né, Robertinho, para até mostrar aqui, ó, a sessão 57, então, da Escola Erasto Castanho de Andrade, de Itaju, sorteada, então, para participar dessa cerimônia, né, de verificação do sistema, para demonstrar aí a confiabilidade do sistema das urnas eletrônicas. O próprio resultado do primeiro turno, que estava tendo muita contestação, né, a respeito das urnas eletrônicas, mas o próprio resultado do primeiro turno acabou assim levando alguns críticos do sistema de votação nas urnas eletrônicas assim praticamente esse discurso ele passou a não ocorrer mais, né? O Bertinho pode mostrar, nós estamos com o promotor eleitoral, o juiz eleitoral, as pessoas que vão trabalhar na sessão, também representantes, né? O vice-prefeito Hélito Pegorin também, né? Estão acompanhando esse procedimento aqui na manhã desse domingo. Logicamente é um trabalho feito antes do início da votação, né? Daqui a pouquinho começa a votação, 7 horas, agora quase 7 horas e 20 minutos, né? Às 8 horas as pessoas já se dirigem aqui às sessões eleitorais, né? Em todo o país, lembrando que é uma eleição unificada, né? Então alguns outros estados do país têm uma diferença de fuso horário, mas não, começa a votação às 8 horas no horário de Brasília. Então, por Mato Grosso do Sul é 1 hora a menos, então eles vão começar com essa diferença de horário lá por conta da unificação do horário. Por quê? As eleições anteriores, alguns estados começavam tinha que esperar, na verdade, concluir a votação em todos os estados para início da apuração, início da divulgação dos resultados, né? Então agora com essa unificação, 5 horas da tarde de Brasília, é encerrada a votação, as mídias são levadas para os cartórios eleitorais, onde começa a ser feito o processamento, né? E às vezes realmente há uma demora por conta de um trânsito que é feito. Até o Leonardo explicou numa das entrevistas para o Jornal Candeias, Sistema Beluso de Comunicação, que todas essas informações elas são remetidas para o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral lá em Brasília. Então imagina só, todos os cartórios do país encaminhando as informações para o mesmo local, por mais que sejam equipamentos superpotentes assim, mas realmente o tráfego de informações ele é muito alto, né, então acaba às vezes atrasando um pouquinho na remessa dessas informações. Continuamos aqui acompanhando o trabalho, só para verificar o que procedimento que vai ser feito ainda. Algum procedimento mais? Está finalizado aqui, Leonardo? Ainda não, a gente só vai verificar as assinaturas digitais, nós substituímos a mídia para verificar a autenticidade dessas assinaturas e depois vai iniciar a urna eletrônica, vamos conferir o código dela de correspondência, emitir a zerésima, aí sim a votação é iniciada. Tá certo, então. Esse trabalho tem um certo tempo para ser realizado? Não, muito rápido. A gente imagina que nos próximos 5, 10 minutos no máximo a gente já finaliza esse procedimento, até porque assim, todas as sessões aqui, todas as urnas, elas estão aguardando esse procedimento para poder funcionar. Então, a exerese... Aí a justificativa para ter iniciado às 7 da manhã. Né? Sim, sim. Legal, então. É um trabalho que depende da máquina, pelo menos para a votação, né? No primeiro turno nós tivemos algumas filas, né? Inclusive estava conversando com os servidores da Justiça Eleitoral aqui de Itaju, uma sessão ou outra com fila aqui no primeiro turno por conta da questão da leitura da impressão digital, né? Dos eleitores no processo de biometria. Às vezes não reconhece a impressão digital, então alguma fila nesse sentido. E por a gente ter 5 cargos em disputa também, né? No primeiro turno. Agora são 2 cargos apenas e vamos só ver se essa questão da biometria, ela realmente há uma possibilidade de que seja um pouco mais rápida, mas a gente acredita que se tiver fila nesse segundo turno, será mais no período da manhã, realmente, né? Lembrando, né, nós estamos iniciando a cobertura desse segundo turno, Sistema Beluso de Comunicação, Jornal Candeia, já bem na manhãzinha desse domingo, né, passando agora das 7 horas e 20 minutos aqui ao vivo no município de Itaju. Então a gente vai passar pelas escolas, ver a movimentação no período da manhã e aí mais à tarde também, já acompanhando aí a divulgação dos resultados, né, para escolha do presidente da República, né, inicia o mandato já no comecinho do ano que vem, também próximo governador do estado de São Paulo.
as pessoas acompanhando aqui o trabalho, como o Leonardo disse agora, enquanto não finalizar esse procedimento aqui, não tem início, né? Alci, nesse segundo programa a gente vai verificar as assinaturas válidas que foram lançadas nos sistemas e na urna eletrônica. Então, basicamente, como eu havia falado, é um procedimento um pouco mais técnico, mas também atesta a autenticidade, atesta a segurança de todo esse processo eletrônico de votação. Essas urnas novas, elas, qual a diferença basicamente? Velocidade de processamento? A placa é melhor, o processamento é melhor, a velocidade também de processamento é melhor. Então, para que você tenha uma ideia, nas urnas mais antigas a gente demorou, no primeiro turno, tem aproximadamente 12 a 15 metros a zerésima. Nas urnas de 2020 a impressão foi muito rápida. Nas urnas mais antigas, porque o processamento é um pouco mais lento, demoramos. Então, finalização, inicialização da urna é bem mais rápido. Assim, mais ou menos, são que nem seriam dois veículos, um antigo, um pouco mais moderno, assim, que ele vai chegar no mesmo local, mas com uma velocidade menor. É uma comparação assim, né? Isso, porque o sistema eleitoral é o mesmo. O sistema operacional também é o mesmo. Então, o que difere é a capacidade do hardware. Então, as urnas mais novas elas têm uma capacidade de processamento um pouco maior. Isso é visível quando se comparado às urnas mais antigas. O Jean está lacrando a urna agora, é isso? Finalizamos o procedimento, agora ele vai devolver a medida de resultado de votação da sessão, que vai registrar os votos que vão ser computados aqui ainda, e iniciar com a emissão da zerésima. Quer dizer, o trabalho então de verificação está encerrado? Já está encerrado. Tá bom. Agradecer. Então é isso, né? Daqui a pouquinho, né? O sistema vai estar pronto, né? O Robertinho, aqui, ó. Com o início, com o início da urna, a gente vai verificar se esses códigos batem. Isso é importantíssimo porque atesta também que esse procedimento está adequado. Só um minuto para terminar o ocorrência. Opa, não é polícia, mas tem ocorrência também, né? Logicamente que tem todo um aparato aqui que tem que ser verificado, né? Para a conclusão desse trabalho aqui, né? Agora com a assinatura, né, da promotora eleitoral, também do juiz eleitoral, né? E lembrando, né, que a sessão 57 aqui da Escola Erasto Castanho de Andrade de Itaju, sorteada, então, várias sessões, inclusive em relação às eleições passadas, houve um aumento na quantidade de sessões de urnas eletrônicas que passaram por esse procedimento aqui de verificação, né, por conta aí de alguns questionamentos que houve em relação ao sistema eleitoral, então aumentaram a quantidade de sessões, né, e realmente concluído esse trabalho, como era previsto, né, tudo que se esperava da confiabilidade do sistema ficou atestado agora na manhã desse domingo. E logicamente que é feito um trabalho de amostragem, né, em várias urnas dentro do estado de São Paulo e dentro dessa amostragem a confiabilidade do sistema. Vamos dar uma chegadinha aqui. Doutora Gabriela, muito bom dia, estamos ao vivo aqui. Saber da senhora um comentário a respeito de uma avaliação desse trabalho hoje aqui. Bom, é um trabalho realizado para a gente atestar mais uma vez a lisura, né, conferir a plena publicidade, né, e a comprovação da autenticidade do sistema de votação eletrônico, né, por isso que é feito esse sorteio e a gente foi contemplado. Mas ocorreu normalmente, né? Tá tudo certo, já estão expedindo a zerésima para iniciar às 8 horas a votação. Uma coisa que já se esperava, né, doutora Gabriela, esse trabalho de apuração que foi feito agora aqui, de verificação do sistema, dentro do que se esperava. Sim, dentro do que se esperava, tá tudo certo, tudo íntegro, o leitor pode ficar tranquilo quanto à autenticidade. Muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos. Bom trabalho para a senhora. Obrigada, muito obrigada para vocês também. Doutor Maurício Chiado, né, juiz eleitoral. Doutor Maurício, o que se esperava da urna realmente verificado na manhã desse domingo aqui. Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Isso, a gente, como o Leonardo, né, a doutora Gabriela já explicou, a gente é feito um sorteio, né, antes de cada turno, todos os TREs, né, do Brasil fazem, e é feita essa conferência por amostragem, né. É realizado no dia da eleição justamente para demonstrar aí na própria sessão eleitoral, para evitar a questão, né, para a gente eliminar todas as suspeitas, né? Por isso que a gente convidou vocês, a gente realmente quer dar transparência total. É feito um teste de verificação, de validação de todos os sistemas que foram colocados na urna.
E é importante lembrar o seguinte, que esses sistemas, quando a gente recebe, vocês chegaram a ver a mídia, né? É como se fosse um pendrive. Quando a gente recebe na zona eleitoral, a gente recebe uma mídia para todas as urnas da sessão eleitoral. Essa mídia de candidato, né? Eu já tive a oportunidade de explicar uma vez para vocês. Então, assim, foi verificado nessa porque essa foi sorteada, né? Que essa mídia realmente não há do jeito que ela veio, com todas as assinaturas digitais, de quando foi elaborada, dos ministros do TSE, de todo mundo que participa, né? Da validação disso, né? Está íntegro, né? Não foi violado, né? Isso significa, então, que todas as urnas, praticamente, da 19ª zona eleitoral, que abrange Bariri e Itaju, é o mesmo programa que foi instalado em todas elas, estão íntegros, né? E assim que é feito um sorteio, né? Foi feito esse sorteio ontem, né? Meios manuais, né? Não sei se vocês tiveram oportunidade de acompanhar, apareceu até na cobertura nacional. É feito até mesmo com aquelas sorteios de bingo, né? Com aquelas esferas. Põe o número das sessões ali, vai girando. Põe o número da zona eleitoral primeiro, sorteia a zona, né? Aí depois coloca o número das sessões, né? E aí você tem a 19ª zona eleitoral, vai ser a sessão 57, que é aqui em Itaju, né? E assim é feito. Então algo bem manual mesmo, para que não tenha nada, né, não levante nenhuma suspeita de manipulação do sistema, como a gente vê, infelizmente, nas redes sociais, né? Quer dizer, doutor Maurício, essa amostragem, ela leva uma informação assim pública, né? Inclusive a imprensa está aqui, mas esse trabalho é feito em todas as sessões do país todo, né? Em todas as urnas, né? Isso, naquelas que são sorteadas, né? Na verdade, assim, o trabalho é o mesmo, é feito em todas as urnas. Agora, essa verificação, essa auditoria... Por amostragem, por amostragem, né? Como eu falei, um sorteio completamente manual, né? Aleatório. E aí é feito por amostragem. Por exemplo, a gente fez nessa urna aqui, mas a gente considerar que o mesmo programa que foi instalado nessa foi instalado em todas essas urnas da 19ª zona eleitoral, então praticamente a gente validou todas as urnas. Vocês estiveram aqui, vocês acompanharam, vocês viram até que a gente não permitiu que fossem impressas as erésimas das outras urnas aqui dessa escola, né? Somente depois de verificado a integridade é que a gente autorizou que eles imprimissem as erésimas. É justamente para isso. As erésimas foram impressas somente após a validação do sistema que foi colocado na urna. Tá certo. Muito obrigado pela atenção, doutor Maurício. Eu que agradeço aí, um bom dia a todos e convoco todos os eleitores aí a participarem aí dessa votação aí de forma tranquila, de forma amena, e mesmo aqueles que não votaram no primeiro turno, eu só queria ressaltar que podem votar no segundo turno, tá? E vamos todos participar desse momento importante para o nosso país. Um bom trabalho ao longo do dia hoje também. Obrigado para vocês também, um bom trabalho. Nós vamos, realmente, como eu comentei agora há pouco, nós fazer a cobertura, dar uma olhadinha nas escolas, como que estão as filas no período da manhã, né, bater um papo com os eleitores aí, umas 4, 3 horas da tarde, a gente começa a verificar aí como que está a questão, né, assim que tiver início, assim, da apuração dos resultados. Finalizado o trabalho aqui, sessão número 57 da Escola Erasto Castanho de Andrade, tudo que se esperava da urna eletrônica em termos dos códigos todos confirmados, daqui a pouquinho tem início a votação, não só em Itaju, como no país todo, às 8 horas da manhã. A gente volta mais tarde com novas informações.